Olá, sexto ano. Hoje vou falar sobre alguns fatores e elementos do clima, dando continuidade ao que nós estamos trabalhando em sala de aula. Então vamos lá. Qual é a diferença entre os fatores e os elementos do clima? Então, elementos do clima é aquilo que você analisa em qualquer tipo de clima. Então, quando você vai fazer uma análise de um clima, você avalia a temperatura, a velocidade do vento, a chuva, a umidade do ar, se está seco, se é úmida a região, qual é a pressão atmosférica. Então, esses são os elementos que você avalia em qualquer tipo de clima. E os fatores? O que são os fatores? São aqueles que vão interferir para formar o clima. Por exemplo, a latitude, que depende da localização em relação ao Equador, a altitude, que vai depender do tipo de relevo, a continentalidade e a maritimidade, ou seja, proximidade ou distanciamento em relação a grandes porções de água. As correntes marítimas também interferem, as massas de ar. Então, existem vários fatores que interferem no clima. Também a vegetação, que vai interferir na umidade do ar. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns elementos e alguns fatores do clima. Então, primeiro vamos começar com a latitude. Então, qual que é a interferência da latitude na temperatura? Então, latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. A distância ela vai de 0 graus da linha do Equador a 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. Quanto mais perto do Equador, menor a latitude. Quanto mais distante do Equador, maior a latitude. Então, quanto mais perto do Equador, menor a latitude e maior a temperatura, ou seja, mais quente é, porque a incidência dos raios solares é mais direta. Quanto maior a latitude, mais distante do Equador e menor é a temperatura. Então, nós dizemos que é inversamente proporcional. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Então, a temperatura não é igual nas diversas regiões do globo. E alguns fatores influenciam na diferença de temperatura. A latitude, como eu disse, a altitude, a distância ou proximidade em relação a grandes porções de água. A latitude refere-se então à proximidade com relação à linha do Equador. Quanto mais perto da linha do Equador, maior será a temperatura. E, inversamente, quanto mais distante do Equador, quanto mais próximo dos polos, mais frio será, menor será a temperatura. Então, aqui está mostrando a incidência dos raios solares, que se dá mais diretamente nessa região do Equador, por isso que a temperatura aqui é maior. Só que a latitude não é o único fator que interfere. Por exemplo, uma região pode estar próxima à linha do Equador, porém ter temperatura baixa. Por quê? Por causa da altitude. Por exemplo, uma região no Peru. O Peru é um país que está próximo à linha do Equador, porém existem áreas ali frias. Por quê? Porque são áreas atravessadas pela Cordilheira dos Andes, com uma elevada altitude. Então, a altitude também interfere, não só a latitude. Então, a altitude é a distância vertical de um ponto em relação ao nível médio do mar. Aqui nós temos 3 altitudes. 2 metros do nível do mar, temperatura 22 graus. Aqui 800 metros em relação ao nível do mar, 20 graus. E aqui 1.700 metros, temperatura 18 graus. Então, aqui você percebe que quanto maior a altitude, mais distante em relação ao nível do mar, uma distância vertical, menor será a temperatura. Então, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Na atmosfera, a temperatura diminui com o aumento da altitude, pelo menos até por volta de 40 km acima da superfície. Então, essa diminuição é de cerca de 0,6 graus a cada 100 metros de altitude. Então, por isso que nós falamos que quanto mais alto, mais frio. Desse modo, lugares com altitudes semelhantes podem apresentar temperaturas diferentes, considerando também a questão do relevo. Então, ela pode ter uma latitude igual, porém ter altitude diferente. Então, a temperatura vai se comportar diferente também, Agora, o que é a maritimidade e a continentalidade? A água ela demora para esquentar e demora para esfriar. Então, de manhã, se você for à praia, por exemplo, você vai encontrar água do mar super gelada. E conforme vai batendo o sol na areia, ela vai ficando quente, porque a terra ela ganha e perde calor rápido. A água não, a água demora a ganhar calor e demora a perder calor. Então, conforme a água vai ganhando calor no decorrer do dia, no final da tarde a água fica mais quente e ela interfere na atmosfera. Então, ela faz com que a temperatura da atmosfera fique mais elevada do que numa região, por exemplo, no interior do continente, distante de grandes porções de água,
uma região mais do interior do continente, você tem de manhã aquele calor e à noite não tem a água para conservar a temperatura, então a temperatura cai muito. É o que acontece, por exemplo, com as regiões desérticas, que não tem água para conservar a temperatura. Então a maritimidade é a proximidade com mares e oceanos. Então os mares seguram as temperaturas, diminuindo a amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A diferença da máxima temperatura menos a mínima. Então nas regiões litorâneas, nessas regiões próximas a grandes porções de água, a amplitude térmica é menor. De manhã faz muito calor e a temperatura à noite não cai muito, porque a água ela conserva a temperatura. Agora, a continentalidade é resultado da distância de mares e oceanos. Quanto mais distante do mar, maior a variação de temperatura de um lugar. Então, maior vai ser a amplitude térmica. De manhã vai fazer mais calor, a temperatura vai cair mais à noite. Então, a maritimidade é a influência de grandes massas de água sobre áreas próximas. Esses locais apresentam um ar mais úmido, com menor amplitude térmica, a diferença entre a máxima e a mínima temperatura, porque a água vai conservar a temperatura. Agora, a continentalidade indica as regiões distantes do mar. Nessas áreas, o ar é mais seco e a amplitude térmica é maior, ou seja, de manhã faz calor e à noite a temperatura cai mais. De manhã a temperatura vai até um certo nível e à noite ela cai mais. Em outras palavras, a amplitude térmica é maior nas áreas com maior continentalidade e menor nas áreas com maior influência da maritimidade. Agora vamos falar da pressão atmosférica. O que seria a pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso do ar. Então o ar ele tem um peso, ele exerce um peso. Por exemplo, aqui nós temos duas imagens, nós temos dois locais, uma mesma imagem. Aqui uma região de baixa altitude e uma região de elevada altitude. Então aqui você vai ter uma menor quantidade de ar, ou seja, vai ser um peso menor sobre você se você estiver aqui. Agora, se você estiver nessa área de baixa altitude, você vai ter uma maior quantidade de ar, então vai ter mais peso na sua cabeça. Então aqui o ar é mais rarefeito. A atmosfera exerce uma força sobre a superfície terrestre e sobre tudo que existe nela, incluindo os nossos corpos. É a chamada pressão do ar, É a mesma coisa se você pegar uma bexiga cheia, uma bexiga vazia e colocar numa balança que meça pequenas quantidades. A bexiga cheia ela vai pesar mais, porque o ar ele tem peso. Então a pressão não é igual em todos os lugares. Ela é maior nas áreas de menor altitude, próximo ao nível do mar. E nas áreas mais elevadas, a pressão atmosférica é menor. Foi a imagem anterior que eu mostrei. Isso acontece porque os lugares mais baixos são pressionados por uma quantidade maior de ar do que nos locais mais altos. Como a pressão é o peso do ar, quanto mais ar houver, maior será a pressão atmosférica. Em uma viagem de avião, por exemplo, é possível você perceber os efeitos da diminuição da pressão atmosférica. Os passageiros eles podem sentir dor, ter a sensação de entupimento dos ouvidos, notar um zunido nos ouvidos. Após o pouso em terra firme, esses sintomas se dissipam, eles melhoram. Porque isso acontece por causa da pressão do ar, vai diminuindo a pressão. Então acontece essa mudança no organismo também. O mesmo ocorre com os alpinistas que estão em montanhas elevadas. Eles sofrem não apenas os efeitos do ar mais rarefeito, mas também menor pressão atmosférica. Então tem menos oxigênio no ar. Inclusive muitos jogadores, quando vão jogar bola em regiões mais elevadas, os atletas, eles têm que normalmente ir 3 dias antes para eles poderem se adaptar, se adequar a essa mudança aí da atmosfera. Porque normalmente essas regiões mais altas o ar é mais rarefeito. Por exemplo, aqui está citando o caso de La Paz, na Bolívia, que fica numa região de altitude, uma região de 3.600 metros de altitude. Então lá há 36% menos oxigênio em comparação com uma cidade que é próxima ao nível do mar. Então eles têm que ir antes para poder se adaptar. Então o aparelho responsável por medir a pressão atmosférica é o chamado barômetro. E os valores são registrados em milibares. Então com relação à latitude e à pressão atmosférica, nas regiões próximas ao Equador, como a temperatura é maior, a pressão atmosférica é menor. As moléculas que estão na atmosfera, elas ficam mais separadas, elas ficam dilatadas. Agora, quando é uma região mais fria, ou seja, uma região
de alta latitude, mais próxima dos polos, a temperatura é menor. Então, as moléculas que estão no ar tendem a ficar mais próximas umas das outras. E aí a pressão do ar é maior. Então, quanto maior a latitude, maior a pressão atmosférica. Quanto menor a latitude, menor a pressão atmosférica. Então, a temperatura do ar inclui também a pressão atmosférica. Quando o ar está quente, o ar se dilata e pesa menos, exercendo menor pressão. Ao contrário, quando o ar está frio, ele se contrai, ficando mais pesado, então exercendo uma pressão maior. Então aqui, por exemplo, uma região quente, as moléculas ficam mais separadas, né? Então o ar fica mais leve, né? Ele fica menos pesado. Agora aqui as moléculas ficam próximas umas das outras. E isso faz com que o ar fique mais pesado, ou seja, a pressão atmosférica é maior nas regiões onde a temperatura é menor. Agora, o que são os ventos? O vento é o deslocamento do ar, é o ar em movimento. Por que acontecem os ventos? Os ventos sempre ocorrem de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então, áreas de alta pressão atmosférica são dispersoras de ar. Áreas de baixa pressão atmosférica são receptoras de ar. Então, a força dos ventos é utilizada pela humanidade desde tempos remotos. Os ventos são usados para navegar, também para produzir energia, como aqui está mostrando, né, uma usina eólica no município de Trairi, no Ceará. Então, o vento ele é ocasionado pela mudança de pressão. Então, a pressão atmosférica é a principal responsável pela existência dos ventos. Então, o ar em movimento é o vento e ele é originado principalmente pelas diferenças de pressões atmosféricas nas várias regiões do globo. Então, o ar se desloca sempre de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então, as regiões de alta pressão, em que as moléculas estão mais juntas, elas são dispersoras, elas são chamadas de anticiclonais. As regiões de baixa pressão atmosférica, as regiões mais quentes, por exemplo, são regiões receptoras de vento, né? Então, são áreas ciclonais. Então, aqui, essas regiões são áreas ciclonais, próximas aqui à linha do Equador, né? São áreas de baixa pressão atmosférica, elas são receptoras de vento. E essas regiões de médias latitudes são dispersoras de ventos. Por exemplo, quando você abre a porta da sua casa está mais quente, a tendência é o ar frio entrar, né? Porque a pressão atmosférica é maior, vai entrar para uma área de pressão atmosférica menor. Então, como a Terra está em constante movimento, as temperaturas dos diversos lugares também estão em alteração permanente. Por isso, sempre há diferença de pressão e, consequentemente, também de formação de ventos, né? O vento sempre vai se deslocar de uma região para outra. E existem instrumentos para medir a direção e a velocidade do vento. Então, o anemômetro ele mede a velocidade e a biruta ele indica a direção do vento. Então, em geral, ambos encontram-se acoplados num único aparelho, né? Então, tanto a biruta quanto o anemômetro estão no mesmo aparelho. Então, um vai medir o anemômetro, vai medir a velocidade e a biruta vai medir a direção do vento. Agora, a umidade do ar. O que é a umidade do ar? É a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Então, não existe nenhum ar sem umidade. Não existe nenhum ar sem vapor d'água, né? Então, quando nós calculamos a umidade do ar, ela é calculada em porcentagem. Quando o ar está com 100% de vapor d'água, ele está saturado, ele chegou no ponto de saturação, que é quando ocorre a precipitação. E a precipitação ela pode ser líquida, né? Ou seja, pode ser através de chuva ou pode ser sólida, através do granizo ou da neve. Então, não existe ar seco na natureza, nem mesmo nos desertos. Existem apenas regiões com baixa umidade do ar. Então, acima de 70%, o ar está quase saturado de umidade, o que interfere no nosso controle de temperatura corporal e ocasiona mal-estar. Agora, quando a umidade está abaixo de 40%, o ar é considerado seco e as pessoas ficam suscetíveis a crises de asma, infecções por vírus ou bactérias. Então, a água, ao se evaporar dos oceanos, rios e lagos, sobe a atmosfera. Quando encontra temperaturas mais baixas, condensa, isto é, volta ao estado líquido. As gotículas de água são mais leves do que o ar. Elas permanecem na atmosfera formando nuvens, né, quando estão nas áreas mais altas, ou nevoeiros quando estão próximos à superfície. Então, as precipitações elas podem ser líquidas ou sólidas, né, e a precipitação mais comum é a de chuva.
A chuva é a precipitação atmosférica mais comum e abundante. É também a mais importante para a agricultura e o abastecimento das cidades, do campo, né? Enche represas, enche os rios, os reservatórios, as águas subterrâneas. Então é isso. Aqui eu falei para vocês sobre alguns fatores e elementos do clima e na próxima aula falaremos mais sobre esse assunto. Até mais!